Mude agora o jeito de molhar suas orquídeas, porque nessa época do ano não é de qualquer jeito que a gente pode molhar elas. Algumas orquídeas, nesse período agora que começa a esfriar, podem não se desenvolver tão bem dependendo do jeito que você está molhando as suas plantas aí. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês a forma certa de molhar as orquídeas nessa época, né, do outono, início de inverno aí, né, o começo do frio. Então, vou passar algumas dicas para vocês cuidar das suas plantas e terem elas florescendo sempre, tá? Não é porque agora está esfriando que as plantas vão entrar em dormência, que as plantas vão parar de desenvolver, não. Desde que você molhe do jeito certo e cuida da forma certa, elas vão continuar crescendo sim, enraizando, você pode fazer replante, você pode cuidar delas normalmente, tá? Existem muitas, né, pessoas que falam que geralmente nessa época mais fria do ano a gente não pode mexer nas plantas, tem que diminuir as regas para elas desenvolverem. Não, pessoal. O que vocês têm que fazer é mudar o horário de molhar suas orquídeas e tomar muito cuidado para não molhar pouco demais, tá? Porque o pessoal às vezes acha que porque começa a esfriar, a umidade vai se mantendo ali. Pelo contrário, tá? Vocês podem observar, geralmente nessa época mais fria do ano, elas secam extremamente rápido, gente. Olha, para vocês terem uma ideia, eu molhei essas plantas ontem, né? Ó, já tá na hora de molhar novamente, vocês podem ver que já não tem mais umidade dentro do vaso, já secou quase que completamente aqui, né? Então, a dica que eu passo para vocês é essa, tá bom? Vocês vão continuar molhando as suas orquídeas normalmente, tá bom? E vocês vão mudar o horário. Por quê? Se você molha as suas plantas nessa época do ano, à tarde, por exemplo, à noite, que geralmente é a hora que a temperatura baixa, né? A temperatura cai um pouco mais. Algumas plantas podem sentir isso, tá? Tem algumas orquídeas que odeiam frio demais. Um exemplo das que eu tenho aqui que odeia muito frio é o Grammatophyllum. Então essa orquídea, se eu molho ela à noite agora, nessa época que tá esfriando um pouco mais, ela já começa a sentir, ela já começa a amarelar e perder várias folhas. Isso acontece também com as vandas, tá? As vandas também podem sentir um pouco disso. As catleias, por exemplo, pode diminuir um pouco o ritmo de crescimento, né? Diminuir aí o ritmo do enraizamento conforme vai esfriando, dependendo de onde você mora, se esfria demais ou não, né? Mas assim, elas vão sentir uma certa diferença. Então a dica que eu dou é mudar o horário. Se você sempre molha à tardezinha, à noite, passa a molhar de manhã. Tá? Porque de manhã, por mais que quando a gente acorda já tá frio, né? Já tá meio, a temperatura tá um pouco baixa, logo vem o sol e a temperatura vai só aumentando. Ela não vai diminuindo ao longo do dia, né? E isso acontece quando você molha de tardezinha, vai escurecendo, a temperatura vai baixando, tem muita umidade na planta, vai esfriando cada vez mais e algumas orquídeas podem diminuir o ritmo de crescimento e desenvolvimento por causa disso. Então, você pode sim replantar orquídea nessa época, você pode cuidar normalmente delas nessa época. A única coisa que você tem que fazer é evitar molhar nessas horas mais frias, tá? Esse Denfal eu replantei recente, tá enraizando e brotando normalmente, tá? A coisa mais linda, olha só pra vocês verem. Mas por quê? Por causa disso, durante a noite eu deixo tudo seco aqui, não molho, e aí de manhã eu venho aqui, jogo, né, a água que elas precisam, inclusive hoje já tá quase na hora de molhar novamente. Ali para as 8, 9 horas, quando o sol tá começando a querer pegar nas plantas aqui, eu venho aqui e molho, né? Porque aí tende ao longo do dia a temperatura aumentar um pouco mais. Muita gente acha que tem que parar de molhar a orquídea nessa época mais fria do ano. Muita gente acha que para Denfal florescer precisa parar de molhar, Catleia desenvolver precisa parar de molhar. Não precisa, tá? Vocês vão molhar normal, viu que secou, vai lá e joga água de novo. Tá? Não é porque esfriou que você não vai mais molhar suas plantas, vai molhar só uma vez por semana. Se você fizer isso, as plantas vão passar sede, vão começar a desidratar e não vão desenvolver muito bem, tá?
Lembre sempre, pessoal, orquídea a gente não molha uma vez por semana. Se o seu substrato mantém umidade durante uma semana inteira, você troca de substrato, porque senão sua planta vai morrer, vai perder as raízes, vai apodrecer, vai acabar, tá? Então fica de olho nisso aí, tá bom? Substrato sempre tem que secar rápido, você sempre tem que manter a umidade no ambiente, sempre tem que estar molhando as suas plantas assim que o substrato seca, não importa qual época do ano seja, tá bom? Se esteja calor, você vai ter que molhar, se tiver fazendo frio, você vai ter que molhar, porque de todo jeito a umidade vai indo embora, a planta vai passar sede, a planta vai precisar de umidade para se desenvolver em qualquer época, em qualquer período do ano. Mas igual eu falei para vocês, para suas orquídeas não sentirem tanto a mudança de temperatura, eu não sei se você que está me assistindo aí onde você mora já está esfriando aqui, né? Já esfriou bastante e parece que tende só a diminuir ainda mais a temperatura. Então assim, mesmo nos dias mais frios um pouco, né, você vai ter que molhar. E aí a única coisa que você vai mudar é isso, tá bom? Você não vai cortar a rega de orquídea, você não vai parar de molhar suas plantas porque tá frio, mas você vai mudar o horário, tá? Ao invés de molhar à tardezinha, durante a noite, você passa a molhar de manhã. E aí, conforme a temperatura vai subindo, né? Conforme vai passando os meses aí, vai voltando a temperatura normal, vai esquentando mais, aí você volta a molhar no horário que você preferir. Que geralmente na época do calor, quando tá muito quente, eu gosto de molhar à tarde, porque aí durante a noite tem uma umidade boa para as plantas, mas nessa época do frio, algumas orquídeas não vão gostar muito disso. E aí a gente tem que fazer essa pequena mudança, né, para conseguir continuar tendo resultados, para conseguir fazer as plantas continuar crescendo e se desenvolvendo bem, tá bom? Porém, agora, nessa época agora, a partir de agora que você está vendo esse vídeo, presta atenção nisso, tá? Você tem Dendrobium, Dendrobium nobile, Dendrobium espécie, tá? Eu não tô falando de Denfal, não. O Denfal você vai continuar molhando normal, viu? Do jeito que eu falei aqui pra vocês. Mas, se você tem Dendrobium, esse aqui é um Thyrsiphlorum, ó. Você tem Thyrsiphlorum, Densiflorum, Dendrobium fimbriatum, né, Dendrobium moscatum, Dendrobium spectabilis, né, esses Dendrobiums espécie, e ele não floresce com você a partir de hoje. Os Dendrobiums são as únicas orquídeas que vai mudar bastante o jeito de cuidar agora, nessa época do ano. As outras orquídeas é do jeito que eu falei aqui no início do vídeo. Os Dendrobiums vocês vão pegar agora, vai tirar de dentro do orquidário, da onde você está cultivando eles, você vai colocar onde pega mais sol, tá bom? Então você vai colocar eles a partir de agora no sol pleno. Se ele estava no sombrite, vai para o sol pleno. Ah, mas vai queimar algumas folhas, não tem importância, tá? A maioria das folhas vão cair nessa época, dos Dendrobiums espécie, tá? Então eles, se não floresce, porque assim, se tá florescendo, deixa do jeito que você tá cuidando, né? Mas se não floresce, você nunca vê flor em alguns Dendrobiums, você vai fazer isso. Tirar de dentro do orquidário, colocar ele no sol pleno, pode ficar o dia inteiro no sol pleno, quente ali, não tem problema, tá bom? E aí, o primeiro passo para fazer esses Dendrobiums florescer é esse. Você vai tirar de dentro do orquidário, colocar no sol pleno e cortar a adubação. Só deles, tá? Das outras orquídeas você pode continuar, mas os Dendrobiums, a partir de hoje, você vai colocar no sol pleno e cortar totalmente a adubação. Se tem bolinha, trouxinha de adubo orgânico aí, tira, tá bom? Porque a gente começa agora a fazer o processo de estresse hídrico dessas plantas. Então, você vai continuar molhando eles normal por agora, tá? Os Dendrobiums. Você só vai mudar a luminosidade. Depois eu tenho que organizar, eu pus até esse tronco aqui para poder pendurar os meus, tá vendo? No sol pleno. Depois eu vou terminar de organizar e pôr eles ali. Mas, é basicamente isso, tá? Agora você coloca no sol pleno, para de adubar e continua molhando, cuidando normal deles, tá? Como você tirou de dentro do orquidário e colocou no sol pleno, ele já vai sentir uma diferença de umidade, né? Porque os Dendrobiums são as únicas orquídeas que nessa época a gente diminui as regas para fazer florescer, que é o chamado estresse hídrico. Só eles precisam disso para florir. As Cattleyas, as Phalaenopsis, Denfal não precisa não. Essas aí fica normal, igual eu falei. Os Dendrobiums vocês fazem isso, tá? Então, por enquanto é isso. Assistiu esse vídeo? Tem Dendrobium que não floresce? Põe no sol pleno e para de adubar. O resto eu passo para vocês na próxima semana, tá bom? Porque é aos poucos o processo do estresse hídrico, então não é tudo de uma vez que a gente vai parar de molhar a planta, né? Fica de olho nisso aí. Então, primeiro a gente faz isso
E quando chegar no tempo certo de começar a diminuir as regas desses Dendrobiums espécie, eu volto aqui e gravo um vídeo para vocês, tá bom? Vou passar todo o processo de estresse hídrico aqui no canal para vocês, tudo certinho para não ter erro e você ter floração esse ano neles, tá? Então a gente começa agora. Eu decidi juntar o início do estresse hídrico dos Dendrobiums com falar sobre as regras das outras orquídeas, porque é simplesmente isso. O primeiro passo é rápido, é fácil, é simples. Tirou daqui, colocou no sol pleno, parou de adubar. É só isso por enquanto. Na próxima semana é outra coisa que a gente começa a fazer com eles e aí eu gravo um vídeo específico falando para vocês, tá bom? Então fica de olho no canal, se inscreve aí se você não é inscrito, pra você não perder, viu? Para você ter flor nas suas orquídeas esse ano, tá bom? E em relação a essas outras plantas, segue os cuidados aí que eu passei no início do vídeo, que vocês vão ver. Elas vão desenvolver, que é uma beleza, e não vão entrar em dormência, tá bom? Quem entra em dormência geralmente são os catacétums, os cirtopódiums, as catacetinhas, né? Agora essas outras não, gente. Elas diminuem um pouco o crescimento se você coloca elas num ambiente muito frio, né? Mas elas vão continuar desenvolvendo seguindo as dicas do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, compartilhe. Não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e ativar o sininho de notificação. Ativa esse sininho aí para você não perder nenhuma novidade. Um beijão para todos. Fica todo mundo com Deus. Até o próximo vídeo. E a gente termina hoje com a nossa caixa d'água aqui com esse monte de plantinhas que eu até já tinha mostrado para vocês. Olha que linda que estão elas, gente. Coloquei ali uma bombinha de água, né, para ficar caindo aí essa aguinha. Olha que legal. E os peixinhos estão todos aqui, quer ver eles aparecer? Vamos ver se eles vão vir. Olha só. Olha lá. Que gracinha deles. Mas é isso, pessoal. Um beijão, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Essa semana eu vou estar de olho nos comentários. E qualquer dúvida que tiver, vocês coloquem aí que eu vou estar respondendo, tá?